Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição do Conversa sobre Comunicação. Já temos ali o Nilton, agora está um escuro o Nilton. Era para fazer entrada em palco, percebes? Claro. Estavas lá atrás das cortinas, não era? Senhor Nilton, ok. Fantástico. Caramba, se soubesse, podia ter aproveitado esta oportunidade. Bem-vindos a todos, o meu nome é Norberto Amaral, eu sou consultor de comunicação, sou formador de... ajuda as pessoas a falar em palco, basicamente, mas aprendi muito com este senhor que trago aqui hoje, que é o Nilton. Aprendi algumas coisas do que fazer e também o que não fazer, já lá vamos. O que não fazer, principalmente o que não fazer, calma. Já, meia dúzia de coisas assim que não me saem da cabeça, não me saem da minha memória, pelas razões mais traumáticas possíveis, obviamente. Mas aprendi de facto muito com o Nilton, acho que todos conhecem o Nilton, mas eu não resisto a dar aqui, a fazer uma pequena apresentação. O Nilton esteve connosco muitos anos na RFM, todos os dias no café da manhã, foi apresentador do magnífico 5 para a meia-noite. O Nilton também escreveu livros, tem aqui um, olha aí, vês, tem um livro teu. Não, isso não são livros, são conjuntos de textos. Livros é uma coisa texto, um bocadinho mais... Mas lê-se como um livro, não, são capítulos separados, não é? Mas tu dizes que tens livros, aliás, deixa-me aqui dizer uma coisa, que há uns anos, a primeira vez que há uns anos eu te perguntei como é que eu te devia apresentar, tu tinhas basicamente escrito isto, que é o Nilton é um humorista de stand-up comedy, que também escreve livros, edita DVDs, faz rádio e televisão quando assim tem que ser. Portanto, é verdade. Quer dizer, assim, se tu considerares, eu quando digo livro, no sentido em que, um livro é uma coisa que à partida é uma coisa pensada para ser livro, o que eu tenho feito, o Pai Natal Não Existe foi o único que foi pensado 100% para ser livro, os outros, das teorias do Nilton até agora, os últimos que eu editei, que são 8, na verdade são conjuntos de textos, as teorias do Nilton eram da Rádio Comercial, onde eu estive 4 anos, e depois 8 da RFM, onde também saiu produção desse tipo. Mas, pronto, não foram pensados para ser livros, por isso é que quando eu digo, não é bem um livro, são conjuntos de textos, pronto, são coisas que foram aproveitadas, porque livro à partida, eu estou a fazer isto de forma depreciativa, ou seja, livro para mim tem que ser uma coisa um bocadinho melhor do que isso. Claro. Muito bem. Contra mim falo. Mas deixa-me só acabar de te apresentar, que há mais 2 outras coisas que eu quero dizer. Antes de mais, e isto também para um livro tu escreveste o prefácio de um livro, mais uma vez fantástico. O livro começou a ser escrito há 2 anos, mas foi editado há cerca de 1 ano e 2 meses. Muito obrigado, Nilton. Lá está, e foi o teu contributo para mais um livro, portanto, fantástico. E há uma coisa e nunca veio o pagamento, mas tudo bem. Pois não, é verdade. Isso é uma pena, por isso temos de tratar disso. E há aqui uma coisa bastante importante também temos de dizer, que é o Nilton é das pessoas mais generosas que vocês podem conhecer, porque ele dá o seu tempo a muitas causas boas, entre as quais os palhaços do hospital, por exemplo, do nosso grande amigo Jorge Rosado, que nos cruzámos mais de uma vez nos palcos do TEDx Porto. E o Nilton tem oferecido o seu tempo e a sua expertise, como humor, a sua visibilidade a esta causa fantástica e que lhes tem trazido imensa visibilidade também, tem sido fantástico. No caso dos palhaços do hospital, só, desculpa a interrupção, Sim, claro. Mas tem que se fazer aqui o mérito a eles, ao Jorge Rosado e à equipa, porque na verdade é inegável, principalmente como eu já tive a oportunidade de os ver a trabalhar, quer dizer, era impossível negar, não só pelo que eles representam, pelo que fazem, mas depois presenciar, porque já tinha visto através da TEDx, foi lá que nos conhecemos, presenciar o trabalho deles. Eles são mesmo muito bons, eu não me canso de dizer isto, e obviamente é um trabalho brutal. Hoje em dia, por exemplo, é a única equipa que está em hospital, arriscam as vidas, as deles e dos seus, em prol de terceiros. Isso para mim, obviamente, tem um valor que é impossível tu olhares para isto e dizeres não, de forma pequenina, porque obviamente eu não faço trabalho nenhum, faço acedo basicamente aos desafios deles para tentar aqui e ali pingar um bocadinho e tentar ir divulgando, mas nada do que se compara àquilo que eles merecem, não é? Portanto, é mesmo. Do fundo do coração, eles são grandes e isso ajuda imenso. Há mais uma coisa ainda, que alguns de vocês que podem estar a ver esta mensagem, este vídeo neste momento, podem não ter conhecimento, mas é assim, o Nilton tem sido uma presença constante no TEDx Porto, desde a primeira edição. Na primeira edição fez uma talk magnífica, em 2010, foi precisamente no ano em que saiu este conjunto de textos, correção já estou a atualizar, e desde então o Nilton fez 2 coisas fantásticas, além disso, dessa talk, ele todos os anos fecha cada painel de oradores e, portanto, faz um roast ao vivo e a cores a todos os oradores do TEDx Porto e que, obviamente, o que faz, o resultado imediato é, por um lado, cringe, para eles ficam assim com as mãos nas caras e depois, meu Deus, mas eu avisei-os sempre, eles sabem. E, obviamente, o público fica completamente desmanchado a rir e que vai
com outro andar para o intervalo que se segue, há sempre ali um sorriso que é impossível tirar daquelas caras quando eles acabaram de ouvir 10 minutos de piadas non-stop sobre os oradores e sobre, obviamente, os portugueses, que é um dos teus pontos principais de brincadeira e bem, não é? Olha, Nilton, eu ainda não te disse isto, mas obrigado por teres aceito este convite. Bem-vindo a esta edição. E, olha, eu queria começar precisamente a falar sobre o humor, obviamente, porque este é o aspecto pelo qual nós todos te conhecemos como comediante, e eu queria perceber, da tua parte, até que ponto é que como é que é o teu processo de criação do teu repertório e do teu humor, e como é que tu preparas para essas performances? É algo que é estruturado ou é um bocadinho mais, é um processo mais ou menos caótico? Como é que isto funciona contigo? Não, nada caótico. Eu não sou nada caótico. Aliás, eu costumo dizer a brincar que talvez seja o único humorista nacional com uma folha de Excel, porque eu faço uma gestão disto como se fosse uma empresa. Por acaso vendo comédia, mas sou bastante organizado. Aliás, por isso mesmo é que a minha empresa vende tanto espetáculo empresarial, porque na verdade estamos muito alinhados com esse tipo de formatação e forma de trabalhar. Eu quando digo nós, porque obviamente hoje em dia tenho uma equipa e somos muito estruturados e muito organizados, não só na forma de trabalhar como nos timings. Vários processos. Processo normal de stand-up, por exemplo, agora ando a preparar uma coisa, chama-se Ajuntamento, que vou fazer com o Raminhos, com o Hugo Sousa e com o Guilherme Duarte, em que é stand-up clássico. Stand-up clássico, escrevo no telefone, vocês aí não conseguem ver porque isto está tudo a branco, mas basicamente escrevo no telefone e vou escrevendo aqui, vou apontando piadas todos os dias, vou apontando, que depois podem derivar em textos ou não, e aí é o stand-up clássico, muitas vezes só ideias tontas, como por exemplo... São ideias tontas, não é? São reflexões que vais-te lembrando e vais escrevendo. Sim, reflexões que vou-me lembrando, tipo, olha, ontem escrevi, será que um cão de um invisual sabe que ele é cego ou pensa só, epá, este gajo é um desastrado do caraças, epá, este gajo não acerta uma. E eu vou apontando estas coisas, só coisas tontas, porque isto a propósito, há dias vi um invisual a bater no cão. Dei-lhe com a bengala no cão. E aquilo pareceu-me estranho, porque na verdade era como se ele estivesse a dar com a bengala nos olhos dele, não é? Porque o cão na verdade representa os olhos dele. E eu estava a pensar, se eu fosse o cão, eu agora punha ao pisar tudo o que era cocós na rua. Tipo, Vingança, não é? E punha punha o meu cego, né? Se eu fosse aquele cão, punha o meu cego a pisar tudo o que era cocós, só para o gajo saber como é que elas são. Tipo, próxima vez que me des com a bengala vais pisar cocós, pronto, já sabes. E estas reflexões eu vou apontando, pronto, basicamente aponto, pronto, depois podem crescer para textos ou não, depois há uma altura em que me apetece e escrevo, e vou escrevendo conforme também o tempo e a vontade. Estas reflexões acontecem no dia-a-dia, por exemplo, eu hoje vi que fizeste algumas histórias no Instagram com tu estás à espera de ir buscar os teus filhos à escola, deles saírem. Sim. Nestes momentos assim de ócio, digamos assim, de intervalo. É nas pausas, a stand-up vive muito da observação. Uma das coisas que eu costumo dizer é, uma coisa que tens de desenvolver enquanto humorista é um olhar cómico, ou seja, o humor serve-se da ironia, do exagero, da distorção, da inversão, portanto muitas vezes tu olhas para uma situação e obviamente o que estás a fazer é ou extrapolá-la, ou invertê-la, ou ironizar sobre ela. Portanto, basicamente é isso, vou apontando, ou estou na situação, do caso de estar à espera dos meus filhos ou estou a observar algo, ou estou realmente a fazer porcaria, não é? Porque qualquer pessoa com tempo livre a mais faz porcaria. Depois, há o método de trabalho empresarial, em que há o briefing com o cliente. Por exemplo, hoje tivemos um briefing com um cliente, uma das maiores empresas em Portugal, em que nos mandaram o material. Eu vou criar um vídeo, neste caso um vídeo de 15 minutos, porque estamos nesta lógica de pandemia. Eu montei um estúdio em casa logo durante a quarentena, embora já tivesse muito material, mas temos hoje em dia um estúdio otimizado, com croma, com cicloramas, com luzes, com tudo o que é possível ali ter num estúdio, e temos feito muito empresariais. Aí tenho o briefing da empresa, não só com tudo o que querem passar, como com os colaboradores que vão estar neste live, e faço lives, repara, já fiz lives para 6 mil pessoas, agora dia 1 vou fazer outra vez para 6 mil pessoas, a semana passada fiz um para 14 pessoas, este dia 30, este vídeo é para 420, quer dizer, vale o que vale, porque a internet tem essas possibilidades. E depois eu encaixo a informação, e aqui é trabalho só puro e duro de queimar a pestana, é escrever piadas sobre esta empresa, sobre esta equipa, sobre este produto, pronto, só. E isso requer trabalho. Hoje fui para a rua gravar um vox pop sobre a empresa, tudo isso é trabalho. Amanhã vou fazer telefonemas de manhã para colaboradores, números que me deram de colaboradores dessa empresa, quer dizer, é trabalho, é só normal como qualquer outro trabalho, sentar no escritório e trabalhar.
Não há um lado de inspiração aqui, porque depois é o meu lado de inspiração fazer as piadas, mas isto é trabalho metódico e longo, porque há aqui muitas noitadas também. Sim, isso é uma característica que conhecemos, não é? Tu tens uma capacidade de trabalho incrível e mesmo quando estavas a fazer os cafés da manhã, por exemplo, muitas vezes por semana tu ias a sítios diferentes pelo país fora e fazias o teu show, mas depois lá estavas outro dia de manhã bem cedo a voltar outra vez. Dezembro do ano passado acho que fiz 7 diretas, se não me engano. Porquê? Porque vou atuar a Braga e chego a Lisboa e às 5 da manhã e às 5h30 vou para a rádio, quer dizer, tomar um banho e vais-te embora, não é? Não é por acaso que eu não faço rádio neste momento, tenho que me esquecer daquilo, porque é muito... Ou até a Cristina Ferreira deu uma entrevista à TVI e eu, vou fazer uma brincadeira com isto, e de repente comecei às 10 da noite e acabei às 10 da manhã a fazer aquilo. No dia a seguir, um resumo do Big Brother, estive 2 noites seguidas a fazer aquilo, portanto a semana passada fiz 3 diretas, portanto, não é nada anormal para mim. Certo. E este processo de comédia diz-me também uma coisa, no que diz respeito à performance em si, ou seja, a contar depois estas piadas, tu depois de alguma forma tens alguma forma de testar estas piadas com pessoas, tu vais contando isto de vez em quando estás a contar algo novo? Não, ou é uma coisa que é uma coisa interior tua? Não, é uma coisa interior. No início do stand-up eu fazia e testava em frente ao espelho e lia as piadas e não sei o quê. Hoje em dia já não faço isso. Eu sei perfeitamente a construção. Muitas vezes posso estar a vê-la mal e depois em palco adapto-a. E sendo honesto com a plateia, em que eu digo, pois realmente esta não funcionou, muitas vezes faço isso. Mas tenho já a perfeita noção. O que acontece é que depois a piada vai crescendo. Eu levo uma ideia, por exemplo, isto dos cães, do cego, eu vou fazer isto, mas depois isto vai crescendo e a coisa vai extrapolando. E depois também depende do sítio. Por exemplo, se eu estiver num teatro com um espetáculo meu, eu sei que posso arriscar muito mais e brinco muito mais e aquilo vai numa flow por 2 razões. Primeiro, porque tens público que está muito receptivo a ti, pagou para te ver e gosta de ti, e por outro lado, porque tens menos balizas. Num espetáculo empresarial eu raríssimas vezes faço uma coisa destas, ou seja, levo o material sobre a empresa, tal, muito bem balizado, muito bem estruturado, e depois o resto do stand-up que eu já tenho ou que posso adaptar, são coisas que eu sei que funcionam perfeitamente. Arrisco muito mais numa sala, mas não testando o material na lógica de vou ler a ver se fica bem, não. Eu escrevo a piada, sei que ela está bem feita, ponho-a no papel, escrita 100%, mas depois tenho-a decorada, e até porque eu faço questão disso, que é decorá-la, mas sempre de uma forma descontraída, porque isto é stand-up, não estou a ler um texto de Shakespeare, não é? Portanto, mas, por exemplo, isso é uma distinção interessante, que é, quando tu estás no teu espaço, quando tu estás num espetáculo teu, como dizes, quando as pessoas, tens um público que pagou para estar lá, tu próprio sentes mais à vontade até de levar as piadas mais longe. E imagino que até conforme a reação do público, que até testes um bocadinho mais e vamos lá ver se isto se ainda conseguimos ir mais longe com esta piada, não é? Esticas mais a corda, não é? Porque estás muitas vezes inadvertidamente também a trabalhar sem rede, mas ao mesmo tempo mais defendido, que há aqui um paradigma esquisito, mas na verdade é isso, que é, eles não te deixam cair, dificilmente, porque mandas uma casa abaixo, porque obviamente são público, gosta de ti que te foi ver, e tu arriscas mais, fazes cavalinho, isto depois aqui há uma altura tu queres fazer cavalinho com os textos, e até podes fazer espetáculos por isso, por exemplo, este ajuntamento que nós criámos agora com o Raminhos Guilherme Duarte e o Hugo Sousa, que eu te estava a falar, nós na verdade criámos isto para testar material, nós vamos testar muito material e o conceito serve mesmo para isso, para nós podermos cada um ir testando o material que quer depois fazer mais à frente. São presenciais, não são à distância, pois não são Não, é tudo presencial. Vamos fazer Algarve, quer dizer, vamos fazer muitos mais, iremos até ao Coliseu do Porto e tudo, olha, estou a dizer em primeira mão, mas vamos fazer agora, já temos Algarve, Leiria, Algarve dia 2 de outubro estamos já no Algarve, no Centro de Congressos da Albufeira, dos Salgados. Leiria já estamos na segunda sessão, dia 16 de outubro, a primeira esgotou em 2 dias, já estamos na segunda sessão, no mesmo dia às 19 horas, e depois iremos para o Coliseu do Porto e vamos ter aí muitas mais datas. Já tens data para o Porto? Já temos data, é 27 de novembro, mas só vai entrar à venda amanhã ou depois, portanto não queria que as pessoas também fossem para lá fazer filas à porta.
Isso é muito chato. O novo iPhone, não, é a fila para o Nilton. Olha, deixa-me contar uma situação. Houve um momento muito especial que eu tive contigo e a razão pela qual eu ter perguntado colocado esta questão de se tu testas as piadas. Houve uma vez, em 2014, tu lembras perfeitamente disto, de certeza, que foi quando nós estávamos no TEDx Porto, nesse dia estavas a fazer a apresentação do TEDx Porto e a dada altura o Rick Zimmerman diz que tinha ganho o prémio de jornalismo Daniel Pearl. E eu nunca mais me esqueço essa de tu contaste uma piada, vamos deixar a piada para o fim, mas tu contaste-me a piada a mim, eu estava sentado ao meu lado, a Maria estava do outro lado, e tu dizes, olhas para mim com uma cara de pequeno diabo, posso dizer isto? E eu, bora, e ela, a Maria bate no ombro assim, aquela pancadinha amorosa, não é? Tipo, não, Nilton, mas ao mesmo tempo a dizer assim, vai, segue. E depois tu vais ao palco com uma das piadas mais humor negro que eu já vi na minha vida. E pergunto às pessoas, eu tenho aqui uma piada muito boa de humor negro, vocês querem ouvir? E toda a gente para-se na hora, que foi unanimidade. E depois tu disseste a piada. E tu lembras de certeza absoluta? Queres dizer tu? Queres comigo? Não, a fazer aqui um enquadramento. Isso, o TEDx Porto, tu já explicaste há pouco, mas basicamente o que acontece é as pessoas fazem uma apresentação que eu não conheço, que nunca vi, que não sei o que é que eles vão falar, e eu faço piadas na hora. Portanto, eu estou na hora a escrever sobre aquele piada, e faço isso das 9 da manhã às 7 da tarde, com todos os oradores. E é um desafio brutal, é um desafio enorme, intelectual para mim, de cabeça, de exercício de espicaçar o cérebro. E, obviamente, o Henrique Zimmerman está a contar coisas que aconteceram em Israel, na Palestina. A filha dele foi comprar um repousado a um quiosque do outro lado da rua e um bombista suicidou-se e matou metade da turma. Quer dizer, são coisas muito pesadas e temas muito pesados. Depois a seguir tu vais fazer humor sobre isso, e já não poucas vezes o Norberto faz-me essa partida, que é pessoas que vão lá falar de temas muito pesados e depois Nilton agora vai fazer uma piadola sobre isto, não é? Como a última edição em que estava lá o filho do bombista, do indivíduo, o terrorista que orquestrou o primeiro ataque às Torres Gêmeas. Isso. E depois Nilton faz lá uma piada sobre isso. No caso do Henrique Zimmerman, sim, porque eu tenho consciência, não sou maluco, eu tenho consciência que é muito pesado e aquilo que ele está a dizer tem uma carga muito grande, não é? O prémio Daniel Pearl, o jornalista que foi decapitado, eu depois vou ao palco e perguntei, fiz essa pergunta e disse, Henrique Zimmerman, desculpa lá, o prémio é quê? Porque ele disse que tinha o prémio na lareira, o prémio é quê? É uma cabeça, certo? Porque o jornalista foi decapitado, e eu tenho plena consciência disso, mas era o que eu te dizia há pouco. Quanto mais tu escreves, é um bocadinho como aprendes a andar de bicicleta, às tantas já queres fazer cavalinho. O humor negro faz-me rir muito, eu gosto de fazer humor com tudo, essa história do limite do humor eu acho que não há. Há limites para quem ouve e a pessoa é livre de aceitar ou não aceitar. Para mim não há limites, acho que nós devemos rir de tudo, da vida. Minha mãe já esteve doente, eu já fiz piadas com isso, familiares doentes, os filhos, eu tenho 2 filhos, já fiz piadas com eles, faço piadas com tudo. Percebo que alguém não gosta de as ouvir, mas isso a pessoa está no seu direito, como eu estou no direito de as fazer, é como tudo na vida, não é? Claro. Embora tenha consciência disso. E o facto de eu gozar com uma coisa não quer dizer que seja insensível a ela. O facto de eu fazer uma piada não quer dizer que não tenha plena consciência que o senhor foi decapitado, o que é que ele sofreu. Andava aí até o vídeo na net, eu nem consegui ver, comecei a ver e apaguei, desliguei logo. Portanto, é horrível, e o ato é horrível, o que não quer dizer que não se possa fazer humor sobre isso. São coisas diferentes. É isso. Eu acho que isso é um tema interessante, porque é o seguinte, que é, eu acho que exploras muito bem esse limite, sendo que não há limite, como tu dizes, muito bem, mas para algumas pessoas exploras aquilo que parece o limite para as pessoas. Porque o humor, tu disseste muito bem que é tipo criar uma expectativa, mas depois voltar atrás, é criar surpresas, mas há aqui um ponto ou 2 pontos que no humor negro funcionam muito bem, que é o nojo, é aquilo que é completamente inesperado, a situação que a pessoa às vezes não sabe se há de rir, se há de ficar escandalizada, e esse explorar é algo que funciona bem, não é? As pessoas acabam por reagir às vezes assim um bocadinho, ficam assim a olhar para o lado, será que eu devia rir nisto? Não é? E riem. Sim, sabes que o humor assenta em várias bases, teorias que tu quiseres, e eu já falei nisto algumas vezes, até pessoas como o Freud, o Henri Bergson, o
o Arthur Schopenhauer, muitos deles falaram sobre o humor e são coisas que existem há mais de 100 anos, que é precisamente o humor enquanto essa ambivalência aliás, voltando atrás, o humor funciona um bocadinho também como o sexo, o Freud falava nisso, que é a repulsa e as energias que tu tens, que tu libertas. Na verdade, o humor é uma libertação de energia e é o 2 mais 2 que faz matematicamente, tens 2 mais 2, 4. O humor é isso, tu fazes aquela equação que depois vai despoltar o riso em alguém que está na mesma frequência que tu, porque aqui pode entrar a lógica da frequência de rádio. Mas eu não estou, pessoas que dizem, eu não gosto muito daquele. Pronto, não está na mesma frequência, não quer dizer que ele não tenha piada. Este humorista ou aquele, simplesmente estamos em frequências diferentes, não é? Eu não levo a mal que uma pessoa diz, não lhe acho graça. Pronto, está noutra frequência, não é? Eu posso estar a ouvir a rádio comercial e a pessoa está a ouvir a RFM ou outra qualquer, quer dizer, isto é como tudo na vida, quer dizer, são frequências e cada pessoa gosta da sua frequência. Mas as teorias do humor, da superioridade, em que tu te sentes superior a algo e estás a rir porque uma pessoa levou com a torta na cara e tu estás cá atrás a rir ou que a pessoa escorregou e caiu. Há uma página, por exemplo, do Instagram que é o All Fails, que é só pessoas a cair. Isto tu estás numa situação superior em que tu estás-te a rir daquilo, não é? A teoria da incoerência ou a teoria hoje em dia, por exemplo, nós rimos muito do que é diferente de nós, não é? Sempre foi assim, a vida toda. Uma pessoa aparece de cor-de-rosa e tu riste daquilo, não é? De cabelo cor-de-rosa ou vestido de cor-de-rosa e estás-te a rir. Se toda a gente andasse de cor-de-rosa, tu não te rias. Portanto, tu riste tudo aquilo que é diferente, não é? Riste da surpresa. Lá está, voltamos à equação matemática. Portanto, aquilo que provoca no teu cérebro, há uma coisa que eu, há uns anos, uma piada que eu adorava e que mostrava muitas vezes nas apresentações, que acho que mostrei nessa TEDx, que era a explicação do que é a surpresa e do que é a inversão, que era a capa do Público, o jornal Público tinha o Saramago deitado, não é? E eu pegava naquilo e dizia, isto é a surpresa para o cérebro, e eu punha no mesmo jornal o Saramago há 15 dias, e eu punha o Saramago de pé, e agora o Saramago morto, e punha o jornal deitado. E isto é tu olhares por uma situação e veres o lado onde é que está a piada dessa situação. Não é? Voltando à mesma premissa, há quem diga, não, isto, ainda por cima quando entramos aqui noutros parâmetros, que é o futebol, a igreja, aquelas coisas que muita gente, por exemplo, ri-se de uma situação, mas, do futebol não me rio, ou da igreja não me rio, não é? As redes sociais então estão cheias dessa confusão, mas tudo isto são teorias mais que estudadas e mais que trabalhadas, e muita gente até que faz humor nem sabe que está a respeitar essas regras, mas no entanto está dentro delas. Isso leva-me a outra questão, que é o humor em si. Tu agora falaste também de uma certa superioridade quando nós vemos, por exemplo, alguém que literalmente escorrega e cai, e há muito tipo de humor. Há humor mais, por exemplo, mais físico, não é? Literalmente física. Há o humor como este de rirmos dos infortúnios dos outros. Há o humor negro. Há imensos tipos de humor. Mas diz-me uma coisa, na tua opinião... O humor abarca sempre alguma desgraça nele próprio, não é? Há sempre alguma desgraça. Há sempre alguma desgraça associada. Isso é uma coisa que... Tu, para ti, notas que há alguma... Por exemplo, quando tu fazes o teu número de stand-up, quando tu fazes o teu espetáculo, tu vais escolher vários destes tipos ou é uma coisa inconsciente, é simplesmente as coisas fluem? Ou, por outro lado, dentro daquilo que é a tua organização, tu pensas sempre, deixa-me buscar um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, para juntar estes vários tipos de humor? Não, repara, hoje em dia eu tenho tanto texto... se estiver num espetáculo ao vivo, eu comparo-me um bocadinho, que eu também já o fui, ao DJ. O DJ tem que manter a pista cheia e as minhas piadas são os discos. Basicamente eu tenho que manter a pista cheia e as pessoas a dançar. E o que eu vou fazendo é, tirando discos, ponho a tocar este disco, depois vou buscar outro. Eu tenho uma técnica que é, eu entro numa sala, eu sei perfeitamente como é que vou começar e como é que vou acabar. Isso eu, quando vou para palco, sei perfeitamente essas duas coisas. No meio do espetáculo, o que vai acontecer já é um bocadinho relativo. E posso dizer muitas vezes que entro em palco e faço a primeira piada, uma piada que eu sei que é 100% certeira. A segunda piada, uma piada mais brejeira, e eu percebo se aquela plateia é uma plateia que gosta daquele tipo de humor. E a terceira piada, uma piada mais de atualidade, e eu percebo se aquela plateia está ou não... Está a testar, no fundo, a testar as águas. Sim, estou a testar as águas para ver que tipo de pessoas é que eu tenho. Uma piada mais tecnológica para ver se tenho malta nova ou não. Portanto, eu vou aqui, uma piada mais temporal, não é? Perceber aqui também as nuances, porque eu, como tenho comunicado nos últimos anos, desde sempre,
prime time de televisão muitos anos, o prime time de rádio muitos anos, portanto eu acabo por ir aqui dos 8 aos 80, portanto não tenho aqui um público que tu digas, não, fui um espetáculo dele e era só miúdos, ou era só malta mais velha, eu tenho desde miúdos de 9 anos a pessoas de 60 anos, portanto às vezes nem sempre percebes aqui 100% como é que as coisas estão, portanto eu faço por aí, não estou a vê-los, não é? Vejo mal a plateia, portanto vou testando aqui um bocadinho a tentar perceber, ou faço, sei lá, uma Expo FACIC, ou Feira de Santiago, sei lá, salas assim, salas não espaço ao ar livre, onde tenho 20, 30, 40 mil pessoas à frente, o que é que tu vais perceber? Não é? Tens que ir percebendo como é que as coisas fluem e não podes dizer que vais para ali fechado, senão é uma peça de teatro, não, eu vou entreter pessoas e para entreter pessoas eu tenho que me entregar, tenho que as puxar até mim, tenho que ao máximo tentar perceber quais é que são as piadas que resultam melhor e para fazer o meu trabalho da melhor forma, que é entreter, não é? Mas senão estava a trabalhar para mim e não para eles. Dentro dessa tua adaptabilidade do teu repertório, de fazeres caber uma parte do teu repertório dentro de um espetáculo teu, portanto, tu vais testando as águas e vais ver, ok, se as piadas são mais para deste tipo, daquele tipo, ou seja, da atualidade, ou das brejeiras, ou da tecnologia, ou outras, quando tu tens uma tour, tu mantens uma linha condutora, ou isto é algo que é sempre novo quando chegas lá ao sítio, é que decides no momento? Não, hoje em dia, principalmente quando eu ando em turnê há 20 anos, não é? E então às tantas vais tendo espetáculos mais ou menos fechados, não é? Uhum. Ou é este, ou é outro, ou por exemplo, este que eu tinha agora e que estava a fazer o Falta de Juízo, um espetáculo também muito mais com vídeo, mais visual. A coisa está mais ou menos balizada até para que depois, na próxima vez, as pessoas vão ver outro espetáculo com outro nome, outro texto. Portanto, aí tentas sempre fechar um bocadinho. Mas dentro desse fechado eu tenho muito espaço para trabalhar. Ou seja, eu posso dizer que vou contar 1h30 de piadas, mas eu tenho lá piadas para 3 horas. Uhum. Portanto, dentro dessas piadas de 3 horas, todas elas fazem do espetáculo, tu vais... É como uma banda ter... sei lá, 13 canções para tocar num espetáculo, mas no entanto eles têm 50 canções, não é? Certo. E depois vão percebendo ali, se calhar aquela não está a funcionar, eles se calhar dão a volta ao repertório ali a dada altura, e é um bocadinho isso que eu faço, porque também eu é que tenho a guitarra, tenho tudo comigo, não é? Portanto tenho um bocadinho mais facilidade em conseguir mudar as coisas. Quanto muito tenho o Carlos Barreto na regi e às vezes entalo a ele, ou porque mudo um vídeo, ou porque mudo uma coisa qualquer, e às vezes se tivermos entradas e saídas de palco, por exemplo, neste último espetáculo, baralha-se ali um bocado as coisas, mas também como já temos tanta cumplicidade, o público nunca repara em nada, não é? Sim, sim. Isso é uma coisa, isso é bastante interessante. Olha, está aqui uma pergunta do Tiago Lopes, está aqui a colocar uma questão, eu vou pô-la aqui no vídeo, não sei se vais conseguir ver ou não, mas ele diz, uma bela conversa, pergunta para o Nilton, qual é a situação mais embaraçosa que já te aconteceu em contexto empresarial? Tantas. Não é embaraçosa, repara, embaraçosa, olha, nem foi para mim. Embaraçosa, uma vez o Marco Horácio, estávamos num espetáculo de um laboratório farmacêutico, que era uma empresa que pertencia aos pais do Joaquim de Almeida, do ator. Os pais dele tinham um laboratório farmacêutico. E o Marco Horácio começou a brincar com a igreja, e há um senhor, um segurança, que era segurança na empresa, tinha bebido uns copos, levanta-se e tenta dar uma chapada no Marco Horácio. E isso foi altamente estranho, e aí também mostra o profissionalismo do Marco, que é um profissional brutal, que deu a volta à situação e acabou abraçado ao senhor, deu muitas piadas a mim, porque eu logo a seguir entrei a dizer, o Marco já engatou mais um, ele faz sempre isto, leva-os para o hotel, é sempre este esquema, começam ali e tal, com uma escaramuça e depois acabam a noite aos beijos. Portanto, deu-me muito material, e sim, foi estranhíssimo. Eu já tive uma senhora uma vez no Casino Estoril, que eu estou aí no início mais profissional no Casino Estoril, em que uma senhora se sentiu mal e atuei para aí 2 minutos e parou. A senhora sentiu-se mal, desmaiou, estava grávida, sentiu-se mal, desmaiou por causa do fumo, acho que tinha bebido, sei lá, uma coisa qualquer, pelo menos, ou podia ser por causa das minhas piadas, não sei. Não, mas a senhora sentiu-se mal e parei. Pronto, atuei 2 minutos, tinha preparado um monte de coisas, cheguei lá, acabou. Pronto, já não há mais espetáculos, pagaram-me na mesma e mandaram-me embora. Pessoalmente é uma situação muito aborrecida, não só pela senhora, obviamente, mas para ti, tu estavas com aquela pica toda de fazer um espetáculo e depois mas não é um cancelamento assim, não é? É horrível, ou por exemplo, estares a fazer uma entrega de prémios no Casino da Figueira da Foz e de repente o senhor que vai receber o prémio diz, isto não é meu, isto não é meu. E eu, pronto, já se troca e tal. E o outro que vem receber o prémio diz, este também não é meu. E a senhora que está ao lado diz assim, olha, enche aí uns chouriços que a gente já volta.
Pá, e de repente tiveram para aí 25 minutos e tu agora agarra aí estas 500 pessoas durante 25 minutos. Percebes? Voltamos àquela história do não podes ter nada fechado, nem podes achar que venho para aqui, conto estas piadas e vou para casa. Aquilo é um livro aberto e agora agarra aí as pessoas. Eu, quando fiz a digressão no Brasil a primeira vez com o Rafinha Bastos, eu estou no Teatro do Leblon, fiz São Paulo, Rio de Janeiro com o Rafinha e estava tudo publicitado. Há um dia, sábado à noite, em que o Rafinha diz, olha, nós atuámos no Shopping da Gávea às 7 horas, porque o circuito de stand-up comedy funciona muito bem, no Teatro do Shopping da Gávea, e ele disse, olha, vou à Barra da Tijuca, vai andando para o Teatro do Leblon que eu já lá vou ter. E eu, olha, vê lá, não te atrases, estou no Teatro do Leblon, 9h30 da noite, estou cá em baixo a vestir a camisa e a dar uma entrevista ao Ricardo Pereira, o ator da SIC, que estava já lá como ator nas novelas, e começo a ouvir, alguém diz, olha, o Rafinha Bastos está preso aí numa blitz, que é uma operação stop, ele não sei que horas é que vai chegar, vamos lá ver se isto arranca ou não. Pá, estou cá em baixo e começo a ouvir a trilha, tananana, tananana, Rafinha Bastos. Pá, eu começo a subir, nem tinha a camisa vestida nem nada, chego lá, está o produtor dele em palco a explicar que o Rafinha está atrasado, olha assim para o lado, empurra-me para dentro de palco. E tu de repente tens 1 hora até o Rafinha chegar, no Brasil, um português, que é metade do tamanho do Rafinha, porque o Rafinha tem 2 metros, um português que não estava em cartaz, portanto as pessoas pagavam 50 reais para ver o Rafinha, nem sabiam que eu ia, no dia anterior é que eu estava em cartaz, naquele dia era uma surpresa que ele ia fazer às pessoas, e de repente tens 1 hora, agora entra aí em palco e durante 1 hora fala aí para estas pessoas que nem sabem quem tu és. E que estás noutro país com outra língua, porque aquilo é português do Brasil, é outra língua, não é a tua, e pronto. Olha, mas esse caso é engraçado, deixa-me explorar um pouco mais. O facto de já seres conhecido, obviamente já cria expectativas nas pessoas quando vão a um espetáculo e obviamente quando já sabem, quando pagam o bilhete, já vão por dispostas, já sabem ao que é que vão, mais ou menos, não é? Mas nesta situação em particular, ou noutras situações em que as pessoas não te conhecem, em que, neste caso em particular, é ótimo porque lá está, se não estás no cartaz, as pessoas pagaram o bilhete, mas não foi para ti, como é que depois tu consegues dar a volta? Ou é algo que também pode ser um handicap bom, precisamente para conseguir usar outro tipo de humor para surpreender as pessoas? Não, aí volta àquela regra, que esta arte da stand-up comedy tem isto de bom e de ótimo, que é ou tem graça ou não tem graça. Não, repara, estou sozinho em palco, não podes culpar ninguém, não podes dizer que foi do público, que eram burros ou eram aquela coisa, não sou nada assim. Eu acho que esta arte é altamente democrática. Ou tens graça ou não tens graça. E podes ter muita graça e ter uma noite menos boa. Eu tenho N colegas brutais a fazer stand-up e já os vi ter más noites, como eu já tive noites brutais e já tive piores noites. Isto é como tudo na vida. E ali a regra é essa, estás sozinho em palco, ou funcionaste ou não funcionaste. Voltamos à mesma história. E eu sou um profissional que trabalho muito. E aí no Brasil isso viu-se, ou seja, eu estava muito bem defendido, os termos, as brincadeiras, gozar com a vila, com a cidade em si, no caso da cidade do Rio de Janeiro, com a Vila Mimosa, com as classes sociais, os sítios da prostituição, os sítios das favelas, tudo isso, ou seja, eu estava a fazer um quadro do Brasil na visão de um português e isso obviamente deixou-me muito defendido. Porquê? Porque trabalhaste em casa, lá está, voltamos à mesma história do trabalho, daquilo que eu falo em relação ao trabalho, que é, eu não fui apanhado de surpresa. Eu não estava à espera daquilo, mas na verdade não fui apanhado de surpresa, porque eu ia com o trabalho de casa feito e só fui posto à prova. Podia não ter acontecido, mas na verdade fui posto à prova e como eu tinha trabalhado, a coisa funcionou. E como é que tu geres para ti estes altos e baixos? Porque se tu tens uma noite fantástica, eu imagino que ainda hoje, depois de 20 anos em turnê, que tu te sentes super bem, top of the world, é fantástico, é maravilhoso estar no final a dar autógrafos, a tirar selfies com as pessoas, é incrível. Mas quando as coisas correm menos bem, tu sentes-te muito em baixo ou consegues gerir isso para ultrapassar? Como é que fazes? Não, hoje em dia quando as coisas me correm menos bem, ou por exemplo no caso do em teatros não sinto isso, no empresarial tenho 1 ou 2, por exemplo o ano passado tive um caso num espetáculo empresarial em que tivemos problemas técnicos, vídeo, eu utilizo muito vídeo no espetáculo empresarial e de repente há um dia, uma empresa enorme, nunca tinha trabalhado para eles, e de repente aquilo começou a crashar. Não era um problema meu, era um problema da regi, do sistema de som, que não era meu, portanto é uma empresa contratada, e isso deita-te abaixo, porque o cliente ficou super chateado com aquela situação, o cliente às tantas levantou-se e veio a palco comigo a fazer uma entrega de prémios e começou a refilar por causa dos vídeos que não arrancavam, e não sendo uma culpa tua, tu estás naquele bolo.
Claro. E isso manda-me abaixo, porque ficas triste e depois acaba o evento e estás naquela discussão, estás a levar por tabela sem ter culpa nenhuma, porque não é a minha empresa, eu só fui lá com o meu micro, mais nada. E isso deixa-te triste, mas deixa-te triste numa lógica de frustração. E o que é que acontece? A seguir, por exemplo, eu desde esse evento, por exemplo, eu vou para os espetáculos sempre com uma rack de trabalho, que basicamente uma caixa da Pelican, em que eu tenho 2 computadores portáteis dedicados a vídeo, tenho tudo o que são cabelagens e ligações de HDMIs, tudo o que é possível, USB-Cs, USBs, tudo o que é possível imaginário, que é para chegar a um sítio e se me voltar a acontecer uma coisa dessas, em 3 segundos eu tenho o meu sistema e o meu sistema chega lá, faz um takeover ao sistema que lá esteja e nós tomamos conta daquilo. E aquilo funciona, o meu sistema funciona sempre. Porque ali era um computador que estava a ir abaixo, basicamente. Isso mesmo. E isso é só profissionalismo, é tu ires defendido, porque eu nunca entrei em palco em nenhuma situação em 20 anos de trabalho em que não tenha ido à tarde testar as coisas todas, portanto eu não posso dizer, olha, isto aconteceu porque eu não trabalhei, não, eu fui à tarde, às 7 da tarde estava lá, testei tudo, estava tudo a funcionar, e chegou à noite, não funcionou, não foi por causa de mim, mas serve de aprendizagem, não é? E obviamente eu fico triste, fico chateado quando as coisas não estão 100%, e só tenho é que alterar, e estas coisas servem precisamente para nós aprendermos e mudarmos e melhorarmos, não é? Eu já, por exemplo, nesse caso já não sou apanhado por questões técnicas, já não sou apanhado na curva novamente. Eu digo comigo, olha, quando eu sei que isto não é exatamente a mesma liga, mas, por exemplo, quando eu vou fazer apresentações em público, eu já sei comigo, eu levo 2 comandos, um deles levo pilhas extras, levo todo o tipo de adaptadores para HDMIs e VGAs e por aí fora, levo 2 de cada, porque eles falham. Há sempre algo que falha. Há uma coisita sempre que falha. Raramente as coisas funcionam todas de uma forma perfeita. E se nós tivermos isso em duplicado, ajuda-nos, lá está. E nós não somos apanhados na curva, não é? E claro, sempre o nosso nome está em causa, não é? Sim, mas neste caso, por exemplo, estamos a falar de um LED wall de 10 metros, não é? Que é uma coisa que eu não posso levar no carro, não posso pegar e meter no carro um LED wall, não é? Portanto, aí há coisas que já te transpõem, não é? Passam para lá da tua possibilidade e há empresas para isso e há empresas dedicadas e eu estou na primeira liga dos eventos empresariais, fico muito feliz por isso, estou no topo da pirâmide, obviamente, e as coisas que eu faço são sempre coisas brutais com empresas que não falha nada. Mas falhou daquela vez, portanto, e eu posso dizer que em 50 eventos que fiz desde esse evento, nunca precisei desta caixa, nunca precisei dos computadores e do material que levo, mas ele está lá, se algum dia voltar a precisar e algum dia me acontecer uma destas, ele está lá. Eu recordo-me há uns 2 anos e meio, nós no TEDxport tivemos o Joaquim Poças Martins, um professor catedrático e que teve ali um problema que é, nós prometemos-lhe que ele teria um monitor à sua frente para fazer a sua apresentação, que não precisava de estar a olhar para trás, e portanto ele preparou-se para estar sempre a olhar para a frente para o público, como deve ser, não é? Problema, no preciso instante em que ele começa a sua apresentação, que ele vai ao palco, nós sentimos um aroma a queimado e aquele monitor foi. Eu, infelizmente, naquela altura devia ter tido, não tive, mas devia ter tido uma presença de espírito, que é dizer, ok, Joaquim, espera um bocadinho, enquanto a gente troca o monitor e enchemos ali chouriços durante alguns minutos até trocarem. Infelizmente, não tive essa presença de espírito, vou ter lá na próxima vez, foi um erro que eu já não vou repetir, que é, deixei-o avançar. Ele fez a sua apresentação, metade do tempo a olhar para trás, coitado, porque não estava à espera que aquele monitor tivesse estourado. E depois, ainda mesmo assim, depois no final dessa apresentação, demos ali alguns minutos ali à equipa de técnica, precisamente para arranjar um monitor, que foi literalmente aqueles 14 polegadas que qualquer pessoa tem em casa no seu computador, no seu portátil, sim, também de um portátil. Sim. Foi aquilo que foi utilizado ali em diante, ainda bem que foi só no final do dia, mas mesmo assim, nós temos de ter sempre esta capacidade de ultrapassar estes momentos de problemas técnicos na hora, que nunca são previsíveis, não é? Claro. Lembras-te daquele artista que nós tivemos lá na TEDx no pós-almoço, em que ele também teve ali alguns problemas técnicos e eu depois entrei em palco e disse, artista precisa de técnico de informática. Coitado. Mas 2 anos depois para ele ter a segunda oportunidade e foi incrível, foi É verdade, ele é ótimo, mas sabes que essas voltamos à mesma história, esses pequenos acidentes são que depois alimentam o meu espetáculo, não é? No meu caso, seja na TEDx, seja nos espetáculos empresariais, por exemplo, uma coisa que eu digo sempre nos espetáculos empresariais é, se tiver acontecido alguma coisa antes de eu aqui chegar, avisem-me, e eu tento sempre ir horas antes, por exemplo, muitas vezes eu estou o dia todo lá atrás escondido a apontar coisas, e depois quando eu vou a palco, eu estou a brincar também com eles,
com as coisas que aconteceram, eles ficam assim, mas como é que ele sabe disto? Ele viu isto e tem graça porque acabou de acontecer. É exatamente o formato TEDx, não é? Tem graça precisamente porque acabou de acontecer. Ele Isso já também está a faz fazer uma parte da piada sobre isso. estratégia de envolvimento das pessoas, para que as pessoas percebam, espera aí, ele está a falar sobre mim, ou algo que eu vi, e é uma forma também de abordagem de aproximação às pessoas, não é? Sim, o segredo do meu sucesso, da minha estrutura, do lado empresarial, é precisamente esse. É nós fazemos uma coisa tailor-made em que nós adaptamos o espetáculo àquela empresa. Uhum. E aos colaboradores, eu batalho sempre nisto, que é nós queremos adaptar aos colaboradores para eles sentirem que nós estivemos aqui a falar para eles e que eles contam para a empresa e que eles fazem parte de uma família, porque nós passamos mais tempo nesta família que é o trabalho do que muitas vezes em casa, não é? E as pessoas precisam, acho que quase um abraço que tu dás em equipa pela voz de um humorista em que brincaste com as características de cada um, com as manias, com não sei o quê. Eu lembro-me, sei lá, coisas, já me aconteceu 2 vezes no BES Vida e olha, e no Douro Azul, na gala do Douro Azul do Mário Ferreira, no Porto, na Alfândega, em que me pedem para falar de uma pessoa que se perfuma muito. E eu entro em palco, já fiz essa piada 2 vezes, eu entro em palco, anunciam, não sei o quê, Nilton, não sei o quê, eu entro em palco e estou lá 1 minuto assim, olhar para as pessoas, pá, fica assim, não é possível. Só cheirar o microfone, pá, e às tantas digo assim, desculpem lá, uma vez chamava-se Carla, outra vez chamava-se não sei o quê, e eu, 1 minuto depois, aquilo já está a ficar esquisito, tipo, mas ele não fala, e o pessoal lá atrás a mandar bocas, não falas, eu amo você, não sei o quê, e eu 1 minuto depois digo, desculpem lá, a Carla trabalha aqui? E a casa vem abaixo, porque precisamente porque há anos que a rapariga se perfumava, era um open space, pá, e nunca ninguém tinha tido a coragem de dizer à Carla para não se perfumar tanto. Carla, é só metade do frasco, E quando ela não sabe, ponhas ela o frasco todo. é logo à frente daquela gente toda. Claro, ela fica em frente a toda a gente, pá, faz assim, não sei o quê, diz, Nilton, vais levar, não sei o quê, e isto termina sempre de uma forma fixe, que é as pessoas a perceberem, e mesmo que seja às vezes bocas que funcionem como uma catarse, não é? Para a empresa a coisa funciona sempre muito bem e é sempre muito bem aceito, porque eu também acho que sei quais é que são os limites, portanto eu não tenho nenhum interesse, nenhum gozo em estar ali a massacrar uma pessoa, não, eu brinco, mas dentro de uma linha que seja aceitável, porque na verdade o que nós fazemos é uma promoção a essa pessoa. Nós estamos a brincar com ela, estamos a evidenciar, e eu tenho N de casos, eu dou muitas vezes exemplos, sei lá, uma vez há um senhor que me vem abraçar, que vinha de Bragança e vinha triste até para Lisboa, para a Penhalonga, pá, falar, ter uma reunião com a empresa nem sabia que eu dizia-me ele, você não tem noção no final do espetáculo, a empresa, eu achava que a empresa nem sabia que eu existia, há 3 meses não falam comigo, eu vinha a dizer à minha mulher no caminho, o que é que eu venho para aqui fazer? E chega aqui e você falou em 70 pessoas, porque eu tento sempre falar o máximo de pessoas, o meu recorde é na gala da Sport TV, há 2 anos, no Natal, em que falei em 139 pessoas. Eu falei num espetáculo para 139 pessoas direcionadas. Tipo, Carlos, estás bom? Olha, esses mails, pá, se calhar 4 páginas não é preciso 4 páginas, se calhar um bocadinho menos. Paula, então como é que estamos aqui a cantina, não sei o quê, e vou falando para as características de cada um. Claro. E nesse caso esse senhor dizia-me, eu vinha a achar que não contava para a empresa, e chega aqui, você falou em 70 pessoas e falou em mim. E falou no Smart que eu comprei, falou, eu fui ao Brasil e depilei o peito, e eu contei isso ao meu chefe de zona há 3 meses e ele lembrava-se, e você fez uma piada com isso, portanto, na verdade, eu faço parte desta família. E é sempre aí esse ponto que eu tento chegar, que é, dá-me um trabalhão doido, repara, era mais fácil eu estar em casa e chegava lá, fazia a minha piada, as minhas piadas, está feito. Isto dá um trabalhão doido, são noites e noites e noites a trabalhar para isto, mas o resultado é redobrado, dá-me um gozo grande a mim, enquanto profissional, e o resultado é sempre muito melhor, porque as pessoas sentem, a empresa, tudo isso, que aquilo foi feito para eles e foi feito para cada colaborador, ou para o produto, depois falo tudo o que quiserem, não é? Muito bom. Olha, está aqui uma pergunta aqui do Lúcio. O Lúcio Muniz é organizador do TEDx Funchal e de vez em quando vai também ao TEDx Porto e vê-te lá em cima. Ele diz aqui, qual foi o orador do TEDx Porto que foi mais difícil de comentar durante estes anos? Não me lembro assim de um nome específico, mas todos aqueles que são mais flat, mais monocórdicos, sem grande sumo, não é? Eu preciso de diferenças. Por exemplo, este ano tive ali algumas dúvidas, este ano não, na edição 10, tive algumas dúvidas em relação, por exemplo, à junção Marcos Piangers, o brasileiro, de quem eu sou fã, logo a seguir ao filho do bombista. Saki Ibrahim. Sim, ou até aquele senhor invisual, não é? Isso, certo.
que foi o primeiro em visual com óculos, alguém o enganou, sacaram-lhe 200 euros dos óculos, não sei para quê, mas pronto. E isso são temas, por exemplo, esse em visual é porque estás ali, estás na fronteira, estás mesmo no limite, mas eu fui falar com ele antes, eu ia ter esse cuidado, eu fui um bocadinho antes prepará-lo e dizer, olha, vou aqui brincar consigo, não se importa, não sei o quê, porque ele foi ótimo, ele foi brutal, mas acho que devia-lhe essa explicação, porque ele está a menos... Ele diz assim, ele diz, por exemplo, ele próprio brinca com isso. Aliás, eu achei piada, porque quando nós chegamos ao escritório dele pela primeira vez para o ajudar a falar um pouco sobre a talk dele, ele estava tudo apagado, basicamente. Ele trabalha no escuro porque ele não precisa. Então nós até nos rimos disso. Ele poupa energia, não é? Claro. E há outra coisa engraçada que eu sempre achei piada, na altura também disse isso uma vez no jantar, logo assim, ele veio à apresentação na FNAC uns dias antes, e então nós no final brincámos ao Luís, há aqui uma coisa que nós temos que falar, então foi ele ter os óculos, não sei tão os óculos, Nilton, mas ele pega nos óculos e limpa-os. Ele está à frente de nós, olhar para nós, salve seja, não é? Virado para nós, sabe onde é que veio o som, e está a limpar os óculos como se fosse... Mas há indivíduos que têm óculos e nem lentes têm, portanto eu já vi tudo. Segue, tudo. É o que tu tens nesse momento? Não, tu há bocado tens as lentes, eu vi ter a reflexão aí dos... Claro. Não, tem, agora já tiraste, mas ao bocado não tinhas. Eu vou-te explicar. Eu vejo muito bem, eu vejo 100% de uma vista. Mas se eu estiver com lentes, basicamente estamos assim. Portanto, o que eu faço é, quando tenho que trabalhar, não é? Tenho assim, porque tenho aqui os rings com luz, portanto, basicamente vocês nem viam os olhos. Portanto, basicamente é isso. Eu fico muito comovido e... Muito bom. Mas eu acho que é esse, lá está, mais uma coisa que, apesar de nós já sabermos que, pronto, aliás, há uns anos começavas a ser conhecido por o gajo que tinha as armações de óculos azuis, não era? Brincávamos com isso. Mas as pessoas na altura começaram também a perceber precisamente isto, que era, os óculos nem sempre tinham as lentes, isso faz ali um momento que é semi-previsível, semi-imprevisível, que acaba também por... mas normalmente tem lentes, agora neste caso para trabalhar e para gravações é que eu tenho sempre sem lentes. Há pouco estava a dizer, respondendo ao Lúcio, Sim, Lúcio. Que é, por exemplo, no último TEDx tínhamos acho que foi no último, tínhamos aquele senhor que tinha metade da barba, metade da barba e metade sem barba, que ele foi, aquilo era uma queimadura, não foi? Ele teve um acidente muito grande quando era estudante universitário, creio eu, tinha acho que 18 anos, algo assim, portanto queimou metade do corpo, literalmente. Ficou sem metade do corpo. Portanto, um lado da cara está sem poros, que é uma coisa assim mesmo. Portanto, ele tem metade de barba deste lado, metade deste lado com barba. E isso são fronteiras que eu tenho alguma dificuldade, não por fazer a piada, porque eu adoro e sai-me logo na hora, mas depois ires a palco eu sou cauteloso, acho que sou normal, não é? E que fica ali um bocadinho tipo, isto vai, porque na verdade, não é? Vais gozar com uma questão física, vais brincar com uma pessoa, mas ele levou na boa e percebeu muito bem, porque eu ali o que eu fiz foi metade da plateia a dizer, aquele indivíduo de barba era brutal, e a outra metade da plateia, qual de barba? Eu não vi ninguém de barba, não é? Porque metade tinha, metade não tinha, portanto a sala está assim, alguns viram barba, outros não. Aliás, a talk dele no YouTube, que aquilo expandiu-se assim de uma forma incrível, eu vi a talk dele de 12 horas ou 18 horas, depois já tinha quase 30 mil views, era uma coisa incrível. Ele é muito bom. Muitos dos comentários eram precisamente a brincar com a barba dele, portanto, ele já está acostumado a isso, certeza. Pronto, sim, já saberá. Mas tu ali em palco estás na cara dele a dizer isso, não é? Ele saiu de palco e tu vais na cara dele dizer-lhe. Qual cara, Nilton? Qual dela? na que tem barba, porque ele estava virado assim, eu estava a ver a barba. Muito bom. Olha, diz-me uma coisa, eu queria também falar um bocadinho, aprofundar esta questão aqui de apresentar eventos, porque uma coisa é quando tu fazes o teu número, o teu stand-up, mas há outras vezes é que aquilo que tu fazes é apresentar um evento que no fundo é a continuidade entre os vários momentos que vão ali acontecer. Não só apenas, digamos assim, tu tens conteúdo, obviamente, mas o conteúdo principal que ali está, acaba por ser tu que estás a apresentá-lo e não a fazê-lo propriamente dito tu. Isto é uma coisa que custa de alguma forma, ou é algo que tu gostas da mesma de fazer porque até é mais leve, talvez não precisas assim tanta preparação? Como é que tu fazes isso? Não, repara, quando faço esse tipo de gala mais de prémios, que faço aquele papel mais, sei lá, digo a brincar, também sou amigo dela, o papel Cláudia Vieira, que é a miúda gira e que faz esse papel, que já fiz com a Cláudia, já fiz com a Cristina Ferreira, já fiz, sei lá, com tanta gente ao longo destes anos, e faço de forma igual, ou seja, vou pondo o meu cunho também, eu não deixo de fazer... Lá está, sou parvo, porque era mais fácil fazer aquilo, só ir lá apresentar o
espetáculo ir-me embora, mas eu faço sempre questão de deixar o meu cunho. Portanto, estou a apresentar uma gala em que basicamente o que a gente precisa de si é, você vem cá, diz o prémio, não, mas eu digo, não, mas pelo meio vamos dar aqui um plus, e pelo meio brinco, trago as coisas preparadas, vídeos, portanto eu nunca faço a coisa, tipo, olha, pagaram-me para dizer este texto e eu vou dizer este texto, não, eu tento sempre pôr o meu cunho, porque o meu papel é de humorista, porque senão não precisavam de mim, aí estava a enganar o cliente, não é? Faço aquilo bem, iria lá, lia o texto, certíssimo, mas eu acho que deixar lá a minha marca e um plus de humor, ou seja, faço a parte séria, porreira, já fiz coisas, sei lá, Serono aqui há uns anos, o laboratório farmacêutico, fiz coisas para a arteriosclerose, quer dizer, já fiz desde coisas, medicamentos para o cancro, sei lá, imagina quando estamos a falar de laboratórios, fazes sempre coisas um bocadinho mais pesadas, galas, já fiz galas em que as pessoas foram todas quase despedidas antes da minha gala, antes da minha entrada. O CEO chegou lá, olha, crise, não sei o quê, em 2010, 2015, crise, pois, metade de vocês vão à vida, para a coisa, bem, agora também não é dia para isso, não é? Newton! E o gajo acabou de despedir metade das pessoas. Portanto, não é? Tens sempre que dar uma maneira de dar a volta à coisa, portanto, por mais flat que aquilo seja, eu ponho sempre o meu cunho, e não me dá trabalho nenhum, não me dá chatice nenhuma, quer dizer, é um trabalho como outro, gosto de fazer, como é óbvio, não? Eu devo dizer, eu inspirei-me imenso em ti há um ano e meio. Não sei se te recordas do Carvalho, também foi o nosso orador em 2015, que ela falava sobre uns filmes que eles estavam a criar para fazer uma base de dados de filmes com uma certa finalidade lá para a neuropsicologia. E ele faz um evento, ele é professor de secundário, entre muitas outras coisas que ele faz, ele é professor de mídia no secundário, numa escola em Albergaria Velha, e convidam-me a mim, porque ele faz um evento todos os anos, no dia 14 de março, chama-se o PIGO, Pi de número Pi, 314. Claro. É sempre no dia 14 de março, independentemente de se é um sábado ou uma segunda, seja o que for. E eu vou, o ano passado, foi muito engraçado porque ele disse-me assim, Norberto, eu vou querer que tu vás ao palco e tu vais fazer uma coisa parecida com aquilo que tu fazes, com que o Nilton faz no TEDx Sportivo. Isto vai ser um desafio do caraca, mas... E foi engraçado, que eu às tantas, eu encarnei a tua perspectiva de ires a um palco e fazeres um roast das pessoas que estão, mas simultaneamente também tentando não ir longe demais, obviamente, porque a gente nunca sabe, não é? Lá está, com a falta de experiência, não é exatamente a mesma coisa do que eu faço com aquilo que tu fazes. Mas a dada altura que eu estava a pensar, isto está a correr bem, as pessoas correram mesmo bem. Depois há uma coisa que aconteceu, isto agora entra um bocadinho aqui do humor autodepreciativo, que é, no fundo, a malta só estava toda à espera de 2 Instagramers, estavam lá, 2 influencers, 2 miúdos de 15, 16 anos, que todos os miúdos adoravam, e quando eles foram embora, toda a gente vazou. Basicamente aquilo ficou 1/3 ou 1/4 da sala. Ficou um bocadinho menos do que aquilo que nós temos hoje com a pandemia, não é? E de repente eu começo a ganhar, e a gente conta as piadas com aquele esforço todo, aquela coisa toda, e de repente aquilo não sai. As pessoas não reagem da mesma maneira, e portanto a primeira parte foi fantástica, mas depois eles saíram e pronto, olha, ainda não é desta que eu vou ser como o Nilton. Não, que é isso. Isso sabes que muitas vezes quando eu digo que a culpa é tua, se funcionou melhor ou pior, a culpa é tua, é mais no sentido de não te convenceres que são os outros, ou até uma questão profissional, mas muitas vezes nem tu nem ninguém fazia melhor que aquilo, quer dizer, é o que é, há plateias mais difíceis, outras menos difíceis, portanto, mas isso também é bom porque se tiveres resiliência e perseverança, é o que te faz voltar lá a palco e fazer melhor da próxima vez, ou achares que o que é que podes mudar. Eu nos primeiros anos muitas vezes filmava os espetáculos todos e via o espetáculo do princípio ao fim para tentar perceber o que é que eu fiz mal aqui, não é? E depois ias mudar e fazer e mudar aos bocadinhos, porque nunca ninguém consegue mudar tudo de uma vez, porque tens tiques, muletas onde tu entras por ali, ou a tua forma de dizer, porque isto, quem me dera eu atuar como atuo hoje em dia há 20 anos atrás, quer dizer, obviamente seria muito melhor humorista, mas isso vais construindo, até porque a parte da stand-up hoje em dia já há escolas, já há lições, já há tudo e mais alguma coisa, há outros humoristas que tu consegues ir vendo, estamos a falar de uma altura em que começámos, não havia ninguém, estava eu, o Aldo Lima, quer dizer, que nem nos conhecíamos tão pouco, ele fazia no Speakeasy às vezes umas brincadeiras, eu fazia no Casino Estoril, mas nem sabíamos, nem nunca nos tínhamos visto um ao outro, ouvias um estrangeiro, não é, o Robin Williams e outros cromos, que me traziam VHS, ou então nem sabias como é que se fazia isto, portanto é uma arte que se foi desenvolvendo. O Herman, vias o Herman, mas o Herman é um caso diferente porque tem várias valências, não é? One man show, portanto vai a sítios onde eu não consigo ir, porque canta, dança, atira os foguetes, apanha as canas, portanto é uma coisa diferente, um bocadinho diferente desta lógica mais flat da stand-up.
Uhum. Isso é muito engraçado. Deixa-me também perguntar-te aqui uma coisa. Existe dentro daquilo que são os não limites do humor e também já agora da apresentação, estou mais a olhar agora neste momento até do contexto da apresentação de eventos, ou quando fazes uma apresentação. Existem coisas que tu definitivamente dizes que isto eu não vou fazer, ou no sentido em que... Vou dar um exemplo. Há uns tempos... Quem foi a primeira vez que eu subi ao palco para apresentar o TEDxPorto, para aí em 2013, eu fiz aquele erro, que eu não sabia que na altura que era um erro, porque via outras pessoas a fazê-lo, de tocar o microfone e fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3 a ver se funcionava. E tu disseste-me logo, quando eu já estava cá fora, isto não se faz, Norberto, muito bem. Mas que tipo de coisas técnicas e não técnicas é que achas que é uma boa ideia de facto não fazer de todo? Bem, eu tenho várias balizas, começamos pelo não fazer. Por exemplo, eu chego a um evento empresarial, onde hoje tive esta conversa, para estou-me aqui a ouvir com eco, hoje de manhã tive exatamente esta conversa com uma empresa que vou fazer o espetáculo para a semana, que é, eu não digo asneiras num espetáculo empresarial, não falo de sexo, não falo de futebol de uma forma depreciativa e lógica de tipo, pois o Benfica agora, caso o Vieira não sei o quê, não falo, posso brincar com este ou com aquele que é do Sporting ou do Benfica, não sei o quê, não falo de política também nessa forma que possa de alguma maneira deixar a plateia ali um bocado desconfortável, e não falo da empresa que tenha casos ou isto ou aquilo, às vezes nas grandes empresas, um caso na justiça ou isto ou aquilo, também não falo. Portanto, aí deixo logo o cliente descansado. A coisa não vai ter mais ou menos piada, eu para atuar para o meu ego e para cascar e para dizer o que me apetece, estou num teatro. Ali tens uma chancela, tens uma empresa e respeitas, és um convidado de uma casa, ponto. Portanto, aí é logo a primeira regra. Depois não suba a palco sem ir lá à tarde ensaiar tudo e testar o material todo e ver como é que funciona, mudar o que tivemos que mudar, a plateia mais para ali, a sala, aquela mesa está atrás do pilar, não nos está a ver, portanto nós vamos ter que alinhar esta mesa, ou mexemos no palco, ou mexemos, portanto toda a gente tem que estar a ver, tudo isso nós somos um bocadinho chatos com isso. E depois mas isso vem tudo para trás, que é, eu não vou atuar a uma empresa sem ter um briefing, sem saber onde é que estou a atuar, sem ter informação sobre eles. Acontece muitas vezes, eu lembro-me, há uns anos atuei para a Unicre, e a Unicre eu pedi informação sobre as pessoas e eles, não queremos melindrar, não sei o quê. E eu pedi uma reunião, tivemos uma reunião ali no Saldanha, e eu convenci então a administração a dar-me a informação sobre 200 pessoas. E eu na verdade falei sobre 200 pessoas, algumas com PowerPoints, com brincadeiras, que eram o mesmo sobrenome, que eram da mesma família. Na verdade eu incluí as 200 pessoas nessa apresentação, e assim, eu às tantas arrisquei e disse, eu não faço espetáculo se não tiver essa informação. Portanto, não é a minha forma de trabalhar, chegar aqui, mandar umas bocas e ir à minha vida. Não, eu quero falar sobre esta empresa, quero fazer. E obviamente fui super elogiado e acredito que voltaremos a trabalhar no futuro novamente. E essa é uma regra, é não ir para lá sem saber, assim, virar aquilo de cima a baixo e saber tudo sobre eles e mais alguma coisa. Portanto, essas são as regras. Muito bem. Olha, que eu até já devia ter perguntado há pouco, eu não queria acabar com esta fase, portanto, eu vou arranjar aqui mais umas coisas para quanto é que eu cobro? Ok. Exatamente, agora essas coisas todas, uma empresa nos offshores, esse tipo de coisas. Olha, não, mas há aqui uma coisa que eu gostava de saber, que é o seguinte: tu és muito ativo nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram, não sei se tens outras redes sociais, porque são essas as duas que eu sigo, mas há uma coisa que eu vejo, que há muitas pessoas que, lá está, ficam melindradas com o teu humor ou com alguma coisa, então não são melindradas, simplesmente são trolls destrutores, não têm mais nada que fazer na vida e estão ali infelizes, mas lá está, sem querer eu, da minha parte, estar a insultá-los, mas eu queria aqui perceber uma coisa, que é, como é que tu consegues lidar com isso? Porque alguns dos comentários que nós vemos são de facto desnecessários, são exagerados, são pessoas que claramente não perceberam, a piada passou-lhes por cima. Como é que tu lidas com isto? Porque eu imagino, eu olho para aquilo e nem sequer é a minha rede social, eu já fico logo vermelho de raiva, quer dizer, não percebo. Como é que tu fazes essa gestão do teu sentimento em relação a isso? Facebook, Instagram e Twitter e até muito do sucesso, principalmente Facebook e Twitter, tem a ver com o facto também de eu ter começado no início das redes sociais, no início do Twitter, no início do Facebook. Hoje em dia o Twitter não lhe ligo muito e até tenho o Twitter um bocadinho desligado, porque eu fartei-me um bocadinho da má onda das redes sociais. Possivelmente eu, se não tivesse de trabalhar e se não tivesse grande parte do meu trabalho hoje em dia divulgado nas redes sociais, se calhar nem teria redes sociais. Porque acho que as pessoas, nós temos aqui um problema com as redes sociais, que é as pessoas deram-nos um carro, mas sem carta.
Portanto, deram carros a toda a gente, mas ninguém tem carta. Ninguém sabe conduzir redes sociais. E então nós andamos aqui numa fase, há dias escrevi um texto sobre isto, em que nós andamos numa fase de, eu acredito piamente, daqui a 100, 150 anos nós vamos ser estudados nas faculdades como os neandertais da internet. Nós andamos aqui com mocas, a bater-nos uns aos outros, uns australopitecos, quaisquer, e pronto, e é isso que acontece. E eu posso dizer que eu sofri muito no início com o cyberbullying, eu tive aqui fases muito chatas da minha vida, porque a internet, pá, isto é muito complicado. Reparem, eu tenho uma felicidade muito grande e fico feliz por isso, que é, eu descobri as redes sociais, entraram na minha vida já adulto, já com uma estrutura mental, de capacidade de levar com balas no peito e aguentá-las, pá, mas eu vejo, por exemplo, meu filho quis criar uma conta de YouTube, criou no iPad, até sem nós sabermos, para pôr lá os jogos do Fortnite e ele jogar Fortnite, aquelas coisas, não sei o quê. Ele não aparece, nós não permitimos que apareça a cara dele, pá, e ele tem haters. E é uma coisa que me faz confusão, ele estar a fazer um vídeo e estar a dizer, pessoal, vá lá, não venham para aqui pôr hate nos jogos e nos meus vídeos, porque a semana passada apareceram 15 a dizer mal, e não sei, pá, e tu dizes, para que uma criança de 9 anos, eu estou farto de falar com ele, mas também não podes, não pode ser à bruta, nem podes fechar-lhe a conta por causa disso, não é? Ele tem que ir percebendo as coisas. Porque uma criança desta idade, e porque outras crianças da idade dele e colegas do colégio têm que estar a ter este comportamento, mas na verdade os adultos são assim. As pessoas, eu costumo dizer, são malucas, é a expressão que eu tenho, as pessoas são malucas, não há nada a fazer, não é contra mim, é contra todos, e as pessoas têm esse tipo de comportamento, e infelizmente muitas pessoas ainda não pensaram, as coisas que dizem, que hoje em dia felizmente já não me afetam, nem a mim, espero que não afetem todos os utilizadores e as pessoas que usam a internet, pá, não têm mínima noção que aquilo pode levar ao suicídio de pessoas. Pode levar, o cyberbullying pode levar a que uma pessoa veja aquilo e vá bater na mulher e nos filhos porque está irritado, vá-se atirar de um prédio, como já aconteceu tantos suicídios, principalmente de jovens, pá, porque aquilo, há pessoas que dizem coisas que é altamente ofensivo. Há um sketch que eu adorava fazer, que era sinalizar 4 ou 5 pessoas que tenham muito esse hábito de vir às páginas, não só à minha ou às outras, dizer as atrocidades que dizem. Eu não tenho, hoje em dia não consigo, houve uma altura que eu identificava, principalmente, pois eu também fui aprendendo a defender-me, falar menos de futebol, portanto, vou-me defendendo de alguma maneira das situações, mas o meu sketch era identificar pessoas que dizem, por norma, na página isto e aquilo, e perceber onde é que elas trabalham, e ir para a porta do trabalho delas e repetir os mesmos insultos. Tu não vales nada, tu a trabalhar, tu já te devias ter reformado, tu a trabalhar e atrás desse balcão és uma merda, e não sei o quê, e repetir exatamente, ler os insultos, mas adaptados à realidade dele, para as pessoas perceberem o quão fora isso é, que não faz, era maluco, era tipo, mas quem é este maluco? Vem para a porta das finanças, ou do café, ou lá onde o senhor trabalhasse, dizer estas coisas. É exatamente o que tu fazes exatamente isso na minha porta, na minha página, pá, e isso não é fácil encontrar a única forma. Como é que eu faço hoje em dia? Eu rio-me, não é? A única forma é tu tentares dar uma volta e meia, lá respondes mais a sério a um ou outro, porque eu aceito uma crítica, a pessoa que não gosta ou acha que aquilo que eu estou a dizer não é correto, tudo bem, pronto, a pessoa tem o seu direito. Pá, quando passa aquela linha da ofensa, o último caso que tive assim mais agressivo foi com a questão da Amazónia. Eu ano passado estava no Algarve de férias e mandei vir uma lente, eu gosto muito de fotografia e esqueci-me do meu flash, pá, e fui à Amazónia e vi um flash, pá, de 20 euros que acoplava na lente. E pensei, pá, andava lá a tirar umas fotos, umas formigas, caraças, pá, o meu flash. Pronto, e comprei aquilo, 22 euros, e mandei vir para a casa onde estávamos. Pá, e nesse dia, eu já estava a par do que estava a acontecer na Amazónia, tinha visto até um vídeo da Filomena Cautela, quer dizer, na página da Filomena, um vídeo do Caetano Veloso, não sei o quê, pá, e fiz uma coisa que era, pá, a Amazon está a arder, pá, espero que a mandem a minha encomenda antes. Eu nem dizia Amazónia, dizia Amazon, espero que só tenha pegado o fogo depois de mandarem a minha encomenda, uma coisa assim. E pá, e a quantidade de insultos, eu via pessoas que falavam para mim e diziam, pois, vocês os destruidores da Amazónia. Percebes? Aquilo às tantas já percebi. Fui eu que fui pôr fogo na Amazónia. As pessoas levam isto a um ponto, e pessoas, se calhar, nem nunca se interessaram pela Amazónia, pois já estão a defender a Amazónia como se fosse
como se fosse a casa deles, não é? Porque o facto de voltamos à mesma história, o facto de eu estar a fazer uma piada sobre a Amazónia a arder, não quer dizer que eu não tenha plena consciência da desgraça que está a acontecer, mas é a minha função, e é uma página de humor. Tu, se não gostas de vir uma página de humor e ver um humorista a fazer piadas sobre a Amazónia, se calhar não deves seguir este humorista, que isso é outra questão, que é o que é que leva uma pessoa a seguir alguém que ela não gosta dessa pessoa, por isso é que eu digo, isto merece um estudo sociológico, não é? Porque nunca, eu vou a um restaurante, a comida é má, e eu nunca mais vou àquele restaurante. A comida é má. Ou lhes dou uma segunda hipótese, tipo, olha, se calhar correu mal naquele dia, mas eu gosto muito, até porque é aqui ao fundo da rua, vou lá outra vez. Mas por norma, à partida eu não vou lá mais, não é? Mas as pessoas não. Fui a esta página, não gostei da comida desta página, mas vou voltar a esta página só para dizer mal da comida desta página, claro, que estou a comer à borla, ainda por cima, não é? Porque as pessoas não se podem esquecer que é, tudo isto é de borla. Tudo isto é conteúdo de borla. Eu fiz a semana passada estas 3 diretas, em que fiz 2 conteúdos que são conteúdos grátis. Um deles era o Jorge Jesus, por exemplo, fiz uma parceria, mas aí tem a ver com a Royal School of Language, isso é uma parceria, uma brincadeira, um desafio deles. Mas, por exemplo, a Cristina Ferreira, o vídeo da Cristina Ferreira, o vídeo do resumo ao Big Brother, são borlas. Eu tive uma noite a trabalhar no caso da Cristina Ferreira e 2 noites seguidas a trabalhar no vídeo do Big Brother para fazer um resumo de uma gala de 3 horas em que eu é que filmo, eu é que edito, faço tudo sozinho, eu é que escrevo o guião, tudo, de borla. Mas depois tens pessoas a insultar-me por causa daquilo, não sei o quê, e tu dizes assim, tiveste noites a fio a trabalhar por um maluco, que vir aqui marrar contigo. Portanto, se tu não te rires com isso, se levares isso a sério, tu estás a ficar tão maluco como ele. Portanto, a única hipótese é tu começares-te a rir e começares a responder. Eu hoje em dia tenho aqui um desporto que é volta e meia quando me aparece, e hoje em dia felizmente não me aparecem tantos malucos como me apareciam antigamente, e eu vou-me rindo e vou gozando com as coisas, não é? Porque é a única hipótese, não é? Ou coisas, por exemplo, há uns anos eu tinha uma perseguição que era, copiaste isto. E então traziam-me coisas, copiaste isto do francês do Rami Galard, o Rami Galard a fotografar com um flash, disfarçado de flash, a fotografar carros, e tu tens um sketch igual. Sim, a única diferença é que eu fiz 3 anos antes. É só um pormenorzinho pequenino, que é, tu puseste os 2 vídeos, se calhar vias que eu fiz o sketch 3 anos antes, ou um sketch de um indivíduo que está nos Estados Unidos a pedir gasolina para um carro, tem um carro desportivo. E eu fiz isso com um Porsche que pediu um amigo ao Santana, para aí 5 anos antes desse sketch aparecer na internet. Mas depois levas com indivíduos a dizer na internet, olha ele a copiar não sei quem, pois é só um pormenorzinho que eu fiz o sketch. Percebe? E isso é a loucura da internet, não há nada a fazer. Portanto, é um pacote, é pesca por arrastão. Eu costumo dizer que é, tu quando pescas por arrastão, tanto podes trazer peixe bom, como trazes um golfinho, como trazes lixo. E eu, como tenho muitos seguidores, felizmente, nas redes sociais, um Facebook, tens 1 milhão e tal de seguidores. Estás a fazer pesca por arrastão. Portanto, é natural que naqueles milhões de comentários, ou centenas, dezenas, milhares, o que for, não venha lixo pelo meio. Tem que vir, não há nada a fazer. E tu tens de ir rindo com isso, começares a levar isso demasiado a sério e estás a ficar como eles. Portanto, não quer dizer que não tenha havido alturas que levei a sério, mas entretanto aprendi, não é? Claro, é isso. Temos que levar a coisa um bocadinho às vezes mais na desportiva e não fazer disso, não exagerar, senão os próprios também vão ter o palco que acham que merecem e não merecem. Não é? Sim, olha, eu faço esse exercício hoje em dia com o André Ventura. Eu faço esse exercício com o André Ventura de se lhe dou palco ou não. É um bom exemplo do que é a destruição da realidade e a destruição das coisas. Eu vou ter aqui uma coisa que nunca contei, que é, eu fiz uma brincadeira na TVI com o André Ventura, quando ele disse que ia sair, e vai sair, mas depois recandidatou-se, não sei o quê. E nessa semana tinha passado na CMTV, e se não me engano na SIC Notícias, mas eu vi na CMTV, porque andava muito atento, andava a fazer um programa para a TVI, desafiado pelo Marco Horácio durante a quarentena, que era a vida lá fora, e eu vi umas imagens na CMTV, se não me engano, de uns 2 indivíduos, supostamente ciganos, a ameaçarem o André Ventura. A dizerem que queriam saber onde é que ele morava, não sei o quê. E eu fui à net procurar e aparece-me logo uma coisa chamada Chega TV, no YouTube, e então o André Ventura, a equipa dele, postou essas imagens. E eu fiquei essas imagens do YouTube, diz lá no canto Chega TV, portanto estão identificadas de onde é que vem. Passei e fiz uma brincadeira com isso na TVI. Fiz um gag com as imagens e com a saída dele, não sei o quê. O André Ventura vai ao Facebook e escreve:
Quem me conhece sabe que eu gosto muito do humor, que é logo o primeiro princípio, que é aquela coisa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ciganos, mas os ciganos são não sei o quê. Portanto, quando malta que quer ofender, mas começa logo como, quem me conhece sabe que eu gosto muito de música pimba, mas os artistas, não é? É uma técnica. Então ele começa e diz, quem me conhece sabe que eu gosto muito do humor, mas não sei o quê, não posso permitir que o Nilton tenha passado em sinal aberto imagens de pessoas a ameaçar-me a mim e à minha família. Quando era vinha deles, não é? E isto é tão grave quanto isso. E de repente tens 1000 e tal indivíduos a chamarem todos os nomes, a ameaçarem-te. Tive um mês a levar com gajos a ameaçarem-me na minha página. Pá, e tu dizes assim, peraí, só há aqui um pormenor que é uma mentira gravíssima, ainda mais com uma pessoa na posição dele, que é, essas imagens vieram da sua página, Sr. André. Foi você que as postou, sabe? Pá, e isto é uma... E tu perguntas, e depois eu fiz um gag a brincar com isso e muitas vezes, muitas pessoas me disseram, pá, não me dês palco. Porque na verdade estás aqui um bocadinho numa luta muito complicada, não é? É como responderes à Luciana Abreu, que uma vez chateou-se comigo, e estás aí para a Pocilga, estás aí para o lado lá, e há pessoas que se alimentam disto, não é? Portanto estás aí para o lado da luta, no caso do André Ventura, estavas aí para o lado dele, não é? Porque é o que ele gosta, é dessa confusão, e depois apetei, está bem, não vou responder, pronto. Nem nunca falei nisto, vou falar isto a primeira vez contigo. Porque isto é um pá, mas pronto, a net é um bocadinho essas coisas, há pessoas que se alimentam destas polémicas e adoram estas coisas e não sei o quê, depois tens que dar uma maneira e ir gerindo quando é que tu vais à luta, quando é que não vais à luta, quando é que dás um pé atrás ou não, pronto, há vezes que também depende do teu estado anímico, não é? Há dias que me apetece, chego aqui, leio um comentário e apetece-me ir à luta ou mandar uma boca, há dias que não, digo, está bem, deixem-se estar, vá, entendam-se vocês. Muito Olha, Nilton, foi uma conversa fantástica. Acho que já estamos aqui há 1h10. Eu pergunto a noite toda. Não nos desligaram a luz. Estás à vontade. Fazemos uma para outra, talvez. Mas olha, muito obrigado por teres vindo. Acho que foi muito engraçado e eu gostei muito de perceber, acima de tudo, olha, a forma como tu dizes e muito bem que estruturas o teu trabalho, que és uma pessoa, lá está, o único comediante em Portugal com um Excel. Isso é uma excelente comparação. E a forma como tu também envolves o público, trazendo histórias do público para o meio dos teus gags, porque isso é de facto, nota-se ali um brilho profissional, mas também uma forma das pessoas se sentirem ligadas àquilo que estão a ouvir, a trazê-las para ti, para junto do palco. E é algo o espetáculo é deles, não é meu. Diz? O espetáculo é das pessoas, eu tento, mesmo quando faço, por exemplo, eu faço um espetáculo num teatro e eu, por norma, pergunto sempre o nome a 10, 12 pessoas e trago as histórias delas, de onde é que são, é um casal, não é? E tento sempre trazer essas pessoas para mim, para palco, porque e isso é basicamente dar-lhes destaque, não é? Eu já cheguei a levar pessoas para palco, eu já cheguei a ter, lembro-me uma vez no Cineteatro da Mialhada, eu tive 8 pessoas em palco, sentadas em palco ao meu lado. Que estiveram lá o espetáculo e assistiram ao espetáculo todo assim, premiei, dei-lhes esse prémio, e eu acho que, porque acho mesmo isso, acho que o espetáculo é deles, e tu deves trazê-los, não dá para trazer a plateia toda, e se não podes trazer fisicamente, trazes as histórias, trazes este porque era não sei o quê, depois no fim, eu tenho boa memória, vou-me lembrando, os outros que vieram de não sei onde, o outro que veio de não sei o quê, porque há pessoas, repara, sei lá, Vila Real, estava a atuar no Teatro Vila Real e houve pessoas que de repente vieram de Viseu, e fizeram 250 km para te ver numa noite. Quantas vezes eu aqui em Lisboa, pessoas me vieram, tinham vindo do Algarve, fiz Coliseu, por exemplo, de Lisboa, uma pessoa tinha vindo do Luxemburgo, de propósito, para ver, Coliseu do Porto tinham vindo da Suíça para me ver, quer dizer... Mas já tu podes... Vieram trocar o cartão de cidadão, atualizar? E depois... Sim, é isso, vieram atualizar. Não, e é brutal, portanto, o mínimo que tu podes, já que não podes ir a todos, nem sabes as histórias de todos, não é? Até pode haver ali gente que está ali sentada a contragosto, não é? Mas o mínimo que tu podes fazer é, de alguma maneira, tentar puxar por eles e trazê-los para o palco e dar-lhes esse mínimo de destaque e agradecer o facto de terem ido ver, porque, na verdade, o verem-te ao vivo é aquilo que eu agradeço mais às pessoas, porque as pessoas deram do seu tempo, pagaram um bilhete e deram das suas vidas, porque tiveram que ir pôr filhos com a avó, com a ama, com não sei o quê, e eu acho que o artista deve ter consciência disso, não és o sol não nascer para ti, as pessoas não, tenho que ir ver, não, as pessoas fazem sacrifícios, como tu fazes também, quando vais ver os artistas que gostas, portanto acho que devemos sempre agradecer isso e eu tenho sempre isso muito presente, que é, deram do seu tempo para me viver, portanto o mínimo que eu posso fazer é tentar aqui preocupar-me com elas, porque na verdade preocupo-me mesmo genuinamente e estou ali genuinamente interessado em saber quem elas são, de onde é que vieram, quem é que veio de mais longe, quem é que veio de mais perto, não é? E obviamente
fazendo sempre graças com isso, porque na verdade é o que estamos ali para fazer um espetáculo de humor, não é? É inesquecível, estas pessoas depois não se calam durante não sei quanto tempo, vão utilizar isto como sendo um momento alto daquele ano ou algo assim, como tendo estado no palco, ou tendo sido referidas, ou terem feito, o Nilton fez piadas sobre mim. Isto acaba por ser uma coisa que é uma catarse para algumas, não é? Acabam por Sim, mas é um agradecimentozinho. Olha, uma das coisas, vou-te dizer aqui mais uma só antes de terminarmos. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, hoje quando fui buscar os meus filhos à escola, que estava ali à espera deles, que fui mais cedo, tive de fazer para aí 5 vídeos para casamentos e aniversários. Nilton, epá, faz lá um vídeo, não sei o quê. Eu tenho N colegas que não fazem. Pá, e eu pergunto, o que é que te custa? Umas pessoas que vão casar, aqui é uma cerimónia pequena, pronto, eles já adiaram tanta vez e agora resolveram fazer uma coisa pequena só com os pais e com os irmãos, mas não deixa de ser um casamento. E ele está, como a noiva está triste, por exemplo, um deles queria fazer um vídeo de coisa e obviamente são fãs e pedem-me, pá, e o que é que te custa? É uma coisa de nada, e eu perco, se calhar por semana faço 20 coisas dessas, pá, e não te custa nada, é uma brincadeira, as pessoas ficam felizes, é uma retribuição porque já te foram ver ou porque vão te ir ver um dia, mas isso também não interessa, o que interessa é as pessoas pediram-te e ficam felizes com esse pequeno mimo de ter no casamento, num dia especial, num aniversário, seja o que for, ter um vídeo teu, pronto, fazes um vídeo, não custa nada. Bem, olha, pronto, lá fora, por exemplo, tem uma escala diferente, existe um site mesmo para essas coisas. Neste caso não, neste caso é só o Nilton que é fixe e agradece esse lado das pessoas serem porreiras também para ti e retribuires o que a vida te dá, não é? Pronto. Só. Olha, temos aqui um desafio já agora do Daniel para fechar. Diz aquele, belo serão com estes dois grandes senhores, podiam ter um programa semanal chamado N ao quadrado. NN, Norberto e Nilton. Era giro, era giro. Nós temos, na verdade, um programa anual, vá, até 10. Pronto, sim, um programa anual. Não dava, não era? Mas... Olha, Nilton, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Achei genial isto, é uma conversa fantástica e que deixou aqui umas pontas soltas para mais outras, portanto, quem sabe se podemos voltar a fazer isso daqui a um ano. O N ao quadrado. N ao quadrado, pá, obrigado Daniel pela ideia. À quarta e por aí fora. E olha, obrigado a todos aqueles que nos seguiram. Muito obrigado também por terem estado connosco. Isto é fantástico fazer isto, como o Nilton diz muito bem, é para vocês, não é para nós. Isto é tudo isso, um ato de generosidade nossa fazermos isto porque gostamos também, não é? Mas claro, acima de tudo, lembrem-se, se vocês quiserem voltar a ver este vídeo mais tarde, podem fazê-lo. Vão ao YouTube, é muito fácil. Chegam ao YouTube, em qualquer sítio e procuram A Conversa sobre Comunicação e o primeiro link que encontram, a primeira resposta, é logo este canal, onde vão ver este vídeo e os outros anteriores. Este já é o 14º episódio, é o terceiro desta série. Vamos ter pessoas nas próximas semanas. E na próxima semana, por falar nisso, normalmente eu digo sempre quem é a pessoa, eu não vou dizer ainda quem é, porque esta pessoa está à espera de uma validação da sua empresa, e, portanto eu ainda não tenho a certeza se vai acontecer ou não. Se não acontecer, olha, eu convido outra vez o Nilton, pode ser que ele diga que sim, e fazemos um episódio. Mas pronto, neste caso ainda não sabemos, mas vamos saber muito em breve, espero eu, para termos aí umas boas novidades, porque se for, vai ser uma pessoa também igualmente fantástica como o Nilton é. Nilton, muito obrigado, fundo de coração. Obrigado e parabéns pelo projeto. Obrigado a todos aí em casa. Tchau. Fiquei agora mais você como entrei. Fiquei mais um bocadinho, tá? Tcharam. Tchau. Na penumbra. Vou se baixar.